Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta quinta-feira da sexta semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São Marcos, capítulo 8, dos versículos 27 a 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: "Quem dizem os homens que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas." Então ele perguntou: "E vós quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Messias." Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: "Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens." Amados e amadas de Deus, temos aqui Jesus que partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. Jesus está a caminho para Cesareia de Filipe. E no caminho, Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos: "Quem dizem os homens que eu sou?" Quer dizer, quem as pessoas estão dizendo que eu sou? E os discípulos respondem colocando Jesus na perspectiva de um dos grandes profetas. Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Amados e amadas de Deus, colocam Jesus na perspectiva dos grandes profetas do Antigo Testamento. E agora Jesus pergunta para os discípulos: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Vocês que estão comigo, vocês que caminham pelas ruas da Palestina comigo, quem vocês dizem que eu sou? E então Pedro responde: "Tu és o Messias." Amados e amadas de Deus, Pedro responde que Jesus é aquele que o Antigo Testamento esperava. O Antigo Testamento esperava o Messias, alguém que viesse libertar Israel, alguém que viesse da parte de Deus. Pedro responde que Jesus é o Messias, que Jesus é este que o Israel esperava, que Jesus é o esperado de Deus. Jesus é o Messias. Amados e amadas de Deus, Pedro dá um salto. Pedro responde que Jesus é aquele que o Israel esperava, que a humanidade esperava. Jesus é o Filho de Deus, é o Messias, o Filho de Deus. E então, o que faz Jesus? Jesus proibiu severamente aos discípulos de falar a alguém a seu respeito. Amados e amadas de Deus, é o segredo messiânico no Evangelho de São Marcos. É o perigo de fazer de Jesus um libertador político. Jesus não era um libertador político. Jesus é alguém que veio libertar o ser humano do pecado, da morte, que veio curar o mal do ser humano, curar o mal do ser humano na raiz, que é o fechamento do ser humano a Deus, que é o fechamento do ser humano em si mesmo. Jesus veio para nos libertar do pecado e da morte. Jesus agora diz que ele é o Messias, sim, mas é o Messias que deve sofrer muito, deve ser rejeitado pelos homens, deve morrer, deve ressuscitar. Amados e amadas de Deus, é o Messias servo, é o Messias servidor, é o Messias que veio para fazer da sua vida um dom de amor, um dom de serviço. Mas Pedro não quer que Jesus seja o Messias servidor, por isso repreende Jesus. E Jesus é duro com Pedro: "Vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas segundo Deus, mas segundo os homens." Pedro querendo salvar Jesus, Pedro pensa segundo os homens. Pedro não entra na lógica de Deus, porque Jesus devia morrer, Jesus devia doar a sua vida, fazer da sua vida um dom de amor, um dom de serviço pela nossa salvação. E é isto que Pedro não entende. Amados e amadas de Deus,
que este Evangelho nos ajude a entrarmos no mistério de Cristo, nos ajude a percebermos que Cristo é verdadeiramente o nosso Salvador, é o tudo da nossa vida, que Ele é o Messias, o Filho de Deus. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.